Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Malu e esse é o quadro Informando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre a educação infantil e os desafios enfrentados neste período de pós-pandemia, com um convidado muito especial e espero que fiquem conosco até o final. Sabemos que a educação infantil é um direito de todas as crianças. É o que dizem os documentos oficiais, como a LDB 9394/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, entre outros documentos. Então, hoje falaremos sobre esse direito e também vamos compreender um pouco mais sobre esta etapa da educação básica. A partir de 1996, a educação infantil passou a fazer parte da educação básica, no mesmo patamar do ensino fundamental e do ensino médio. E em 2006, após a promulgação da Lei 11.274, que implantou o ensino fundamental de 9 anos, a educação infantil passa então a atender a faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses de idade. Mas a matrícula obrigatória é só para as crianças de 4 e 5 anos. Em muitos casos, a primeira separação das crianças dos seus familiares é o início de uma socialização estruturada e ocorre nas instituições de educação infantil. Portanto, as propostas pedagógicas elaboradas pelos profissionais das instituições têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos, habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, de maneira a complementar a ação da família. Nunca é demais lembrar que a escola complementa a ação da família. E durante o distanciamento social, em função da Covid-19, esse processo educativo e as propostas pedagógicas sofreram uma alteração brusca. E para discutir sobre essa temática, convidamos o professor doutor Romilson Martins Siqueira, que é pedagogo, mestre e doutor em educação e agora pós-doutorando pela UFG, também em educação, ampliando ainda mais os seus estudos sobre educação infantil. Professor Romilson, em relação ao lugar ocupado pela educação infantil durante a pandemia, nós gostaríamos que você destacasse quais os aspectos mais relevantes em relação ao campo do direito da educação. É importante nós discutirmos no contexto da pandemia a importância dada ao lugar da escola e da educação nos processos educativos das crianças. Uma questão que ficou bem claro durante a pandemia é a necessidade do profissional, o professor, e daqueles também que conduzem a gestão da educação infantil no processo educativo dessas crianças. Por que eu digo isso? Porque em todo o contexto da pandemia, a educação infantil tem se colocado como a última opção de organização em termos das redes de ensino. Isso, de certa forma, deslocou o lugar da educação infantil do campo do direito para o campo não da prioridade, mas para o campo da necessidade. E aí nós precisamos retomar essa discussão e recolocar a educação infantil no campo do direito. Quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando do direito da criança a um processo educativo, não o direito da família. Estar com a família é importante, organizar todo o processo junto da família durante a pandemia foi importante, mas mais importante do que tudo isso é retomar o lugar do direito das crianças a uma educação de qualidade, socialmente referenciada. Só nas instituições de educação infantil, só com os profissionais formados, é que a gente tem, portanto, uma educação de qualidade em qualquer município. Então, a gente está falando da questão do direito à educação das crianças, e esse direito não pode ser negado nem na pandemia e nem fora dela. Isso é bem importante a gente enfatizar. Mas mais do que esses conteúdos, e aulas na educação infantil, o que você, Romilson, destacaria como imprescindível discutir, sobre essa etapa da educação
em contextos de pandemia? Então, uma questão importante para a gente pensar hoje a reorganização da educação infantil em contextos de pandemia, porque nós não vivenciamos por completo, né, o fim da pandemia, é pensarmos a questão da organização dos espaços, dos tempos, das aprendizagens em uma instituição aberta à comunidade. Eu diria, é uma educação infantil nova, aberta aos contextos externos, aberta aos agentes externos das instituições, aberta à possibilidade de construir uma pauta em que a qualidade da educação passa pela interação dos processos educativos na instituição e também na comunidade escolar como um todo. E em termos, né, a gente sabe da importância do planejamento. E em termos de planejamento e gestão na educação infantil, o que é necessário, né, repensar em torno da relação, né, nesse planejamento do retorno presencial das crianças da educação infantil no espaço escolar? Uma das questões mais importantes do planejamento do retorno à educação infantil em contexto de pandemia é considerarmos a questão da socialização das crianças. Eu diria que nós estamos vivendo num momento muito importante em que a gente precisa resgatar a questão da socialização e da interação como um todo, né? As crianças ficaram por muito tempo, né, isolados em função do distanciamento social em suas casas com suas famílias. Voltar à instituição implica um trabalho necessário de recondução do lugar da interação, das afetividades, do processo de comunicação que as crianças precisam desenvolver. Eu diria que um dos aspectos mais importantes nesse contexto todo trata do afeto, né? É preciso retomar a discussão do afeto, é preciso trabalhar com as crianças, inclusive a questão da perda. Muitas crianças vivenciaram luto em família, mas não compreenderam o que é o distanciamento social, não compreenderam o luto desse parente ou de um amigo ou de um conhecido muito próximo da família. Portanto, esse retorno à educação infantil não é um retorno para o conteúdo da educação infantil, mas um retorno para os processos de sociabilidade e de interação da criança. É preciso a gente voltar o trabalho, voltar o olhar para as questões de como acolher essas crianças, nas suas dores, nas suas dificuldades, na forma como ela vai se reencontrar com as outras crianças e, de um modo geral, pensar a questão da sociabilidade infantil, e aí eu destaco o lugar do afeto. Nós sabemos que a rotina é fundamental na educação infantil. Vários estudos têm mostrado isso para a gente. Então, pensando na rotina e na função social da educação infantil, quais os desafios que se colocam para o trabalho hoje, nesses espaços de educação infantil? Um dos maiores desafios para pensarmos a questão da educação infantil hoje é pensarmos uma educação infantil em que a rotina seja flexível ao desenvolvimento e aprendizado das crianças. É claro que a instituição de educação infantil ela tem um lugar, ela deve ser um lugar de experienciar, de vivenciar questões que conduzam ao aprendizado e desenvolvimento da criança. Mas esse aprendizado e esse desenvolvimento tem que se dar de forma flexível, inclusive para as rotinas e para o trabalho da educação infantil. Então eu penso que retomar o tempo, os espaços, as formas de aprendizagem, isso é muito necessário hoje no planejamento que se faz para o retorno da educação infantil em contexto de pandemia. Mas que planejamento é esse? Que rotina é essa? Um planejamento e uma rotina que coloque a criança como centro do processo educativo. Então eu não preciso pensar no tempo fora da criança, eu não preciso pensar nas condições fora da criança, eu preciso pensar nessa criança na sua integralidade, no seu desenvolvimento biopsicossocial. É nessa perspectiva que a gente tem, portanto, um processo de aprendizagem não para a criança, mas com a criança voltado para o seu desenvolvimento integral. Nossa, muito bom ouvir você falando isso, né? E esse tema não se esgota por aqui. Afinal, nós ainda estamos vivendo a pandemia e precisamos pensar nesses espaços para acolher essas crianças, para receber essas crianças e também os profissionais, né? E nós gostaríamos, professor Romilson, que você deixasse aqui uma mensagem. Deixasse uma mensagem para os profissionais de educação infantil, né, nesse contexto, que também tiveram muitas perdas, né, que tiveram que vivenciar muitas vezes um luto, colegas de trabalho, né, que nós perdemos durante a pandemia. Então, que mensagem, professor Romilson, você deixaria para os nossos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Goiânia? E todos os outros que tiverem acesso ao nosso programa também.
Bom, eu queria deixar um recado aos profissionais de educação infantil do município de Goiânia, dizer que nós acreditamos no trabalho desses profissionais, na qualidade daquilo que eles desempenham e executam junto às crianças do município de Goiânia. Nós temos uma história longa da educação infantil nesse município, uma educação de qualidade socialmente referenciada, uma educação que tem sido modelo e exemplo para todo o país. Nós queremos dizer a esses profissionais que com toda a luta que eles tiveram, com toda a perda que eles tiveram, com todo o desgaste emocional, físico e psicológico que eles tiveram durante a pandemia, muitos ainda assim trabalharam arduamente para garantir às crianças, também da educação infantil, o direito de educação em tempos de pandemia. Fica aqui o meu abraço, o meu desejo de que a gente possa retomar uma educação infantil presencial viva, alegre, vibrante, como sempre foi na rede municipal de Goiânia, e com certeza a construção de projetos, a construção de experiências significativas, todas elas vividas no cotidiano dessas instituições, poderão voltar a ser exemplo no país por uma educação infantil que respeita a criança, que respeita o direito à educação de qualidade. Fica o meu abraço, a minha confiança e o meu desejo de encontrá-los brevemente pelos corredores das instituições das nossas escolas. Obrigada, professor Romilson. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Como vimos, a educação infantil é muito importante, pois a criança constrói a sua identidade pessoal e coletiva a partir das relações, interações e das práticas cotidianas. Ou seja, conviver e brincar com outras crianças e adultos cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com propostas e projetos educativos, ampliam os seus saberes em várias modalidades, como na arte, na escrita, na literatura, nas ciências, na tecnologia, entre tantos outros. Muito importante, não é mesmo? Assim como o professor Romilson, nós do Informando também desejamos uma retomada de sucesso e de muitas aprendizagens na educação infantil presencial da nossa rede. Estamos chegando ao final do nosso quadro e esperamos que tenham gostado. E esse foi o Informando desta semana. Até a próxima! Nos vemos na semana que vem, trazendo mais novidades para vocês. Fiquem ligados! Um abraço!